Feriado em cidade na BA Quinta, 25 Jerônimo sabe. A cidade de Paratinga, no oeste da Bahia, prepara-se para o feriado municipal desta quinta-feira, 25 de junho, uma data que já é de conhecimento da gestão estadual de Jerônimo Rodrigues. A celebração mantém viva uma tradição consolidada no calendário local: estender o clima festivo do São João com um dia de descanso oficial logo após as comemorações de 24 de junho. Instituído por lei municipal, o feriado de 25 de junho reconhece a importância cultural e econômica do ciclo junino, que atrai visitantes, reúne famílias e movimenta o comércio e os serviços em Paratinga. A data, que marca o aniversário da cidade, garante a suspensão das atividades nas repartições públicas, criando uma continuidade natural entre as festas populares e o descanso da população. Diferente dos feriados nacionais que abrangem todo o país, a folga em Paratinga é regida pela legislação local. O mês de junho na Bahia concentra uma das maiores expressões culturais do Nordeste, e em Paratinga não é diferente. As fogueiras, quadrilhas e as tradicionais comidas típicas como milho, amendoim e canjica fazem parte da identidade da região. Após a intensidade do dia de São João, o dia 25 surge como um respiro necessário para que moradores e turistas recuperem as energias. Para o município, o feriado é mais do que uma folga no calendário. É parte estratégica de sua marca cultural e turística. O ciclo de celebrações em Paratinga, que vai muito além do dia 25, envolve ainda eventos religiosos e festividades em comunidades rurais, mantendo o município em pleno movimento ao longo de todo o mês. É interessante como uma notícia aparentemente simples sobre um feriado municipal em Paratinga, no oeste baiano, abre portas para a gente analisar não só a cultura do nosso estado, mas também a própria trajetória política de quem está hoje no comando da Bahia. Quando a gente fala do governador Jerônimo Rodrigues e desse olhar atento dele para as tradições locais, a gente precisa entender de onde vem esse homem e como a sua formação molda a forma como ele governa. O Jerônimo não é um político de gabinete tradicional. Ele é um engenheiro agrônomo, nascido na zona rural de Aiquara, um município pequeno aqui mesmo na Bahia. Essa origem é fundamental para entender a política dele. Ele passou anos atuando na área de desenvolvimento rural, trabalhando diretamente com a agricultura familiar, passando pela Universidade Estadual de Feira de Santana, onde foi professor. Antes de assumir o Palácio de Ondina, ele foi secretário de Desenvolvimento Rural e depois, secretário de Educação do Estado. Essa transição da terra para a sala de aula e finalmente para a gestão estadual, explica por que ele tem essa obsessão por entender o chão onde pisa, como é o caso de Paratinga. A trajetória do Jerônimo é marcada por uma ascensão muito rápida dentro do grupo político do Partido dos Trabalhadores na Bahia. Ele foi escolhido como sucessor de Rui Costa, o que na época causou uma surpresa enorme no meio político, já que ele não tinha a trajetória de mandatos eletivos anteriores como vereador ou deputado, que costumam pavimentar a chegada ao governo. Ele entrou como um gestor técnico que se tornou político. E aí, quando a gente olha para um feriado municipal em Paratinga, parece apenas um detalhe administrativo, mas para quem conhece o interior da Bahia, sabe que o São João não é apenas uma festa, é o motor econômico e emocional dessas cidades. Paratinga, especificamente, tem essa força de manter a tradição viva e o governador, que conhece cada cantinho desse estado por conta dos anos que passou percorrendo os municípios em projetos de assistência técnica, entende que o calendário de uma cidade como essa não é pautado apenas por decretos da capital, mas pelo ritmo do milho, da fogueira e da cultura popular. É curioso notar como esse momento da carreira dele é um ponto de virada constante. Jerônimo chegou ao governo em um cenário de alta expectativa e de continuidade de um projeto que já perdurava décadas na Bahia. A grande polêmica que marcou sua entrada foi justamente esse questionamento sobre se ele teria a mesma mão firme de seus antecessores. No entanto, o que a gente vê hoje, ao observar como ele lida com questões regionais, é um político que busca legitimidade através do contato direto com as bases. Ele transita entre a tecnocracia do cargo e a necessidade de aparecer nas festas de camisa e nos eventos culturais, porque ele sabe que na Bahia, a política é feita no olho no olho. Essa relação entre o governador e as prefeituras, como a de Paratinga, mostra que a estrutura do Estado está sendo forçada a se descentralizar, reconhecendo que a Bahia é, na verdade, um conjunto de várias pequenas nações, cada uma com suas leis, seus feriados e suas próprias formas de celebrar a vida. Eu particularmente acho que a gente vive um período onde a política precisa desse respiro cultural.
Em um mundo cada vez mais digital e acelerado, ver uma cidade do interior baiano parando no dia 25 de junho para celebrar sua própria identidade, após o auge das festas juninas, é um lembrete importante de que a gente não pode perder a nossa humanidade. Na minha visão, a televisão e os grandes centros urbanos muitas vezes ignoram esses movimentos locais, tratando como algo menor, mas a verdade é que é aí que reside a força do nosso povo. O fato de Jerônimo estar por dentro desses detalhes, como o feriado de Paratinga, sinaliza uma tentativa de manter a conexão com aquele mundo rural de onde ele veio. Ele sabe que se perder o pé na realidade do interior, ele perde o suporte político que o sustenta. Isso mostra também uma mudança de paradigma. Antigamente, os governadores eram vistos como figuras distantes, quase imperiais. Hoje, com a comunicação instantânea, o político que ignora a cultura local ou o calendário festivo de uma cidade está fadado ao esquecimento. Jerônimo, com seu jeito mais contido e analítico, tenta compensar isso com presença física. Ele tem sido um governador que viaja muito, que está constantemente em inaugurações, em festas de padroeiro, em eventos de colheita. Para ele, o 25 de junho em Paratinga não é apenas um dia de folga, é uma oportunidade de legitimar o seu governo perante uma parcela da população que valoriza essa continuidade das tradições. Vale lembrar, claro, que esse tipo de gestão traz seus desafios. Manter a máquina pública funcionando enquanto se respeita a diversidade de feriados e o ritmo cultural de 417 municípios baianos é um exercício de malabarismo administrativo. Mas, ao mesmo tempo, é isso que torna a Bahia tão única. O que a gente vê em Paratinga é um microcosmo do que o estado vive inteiro durante o mês de junho. É uma simbiose entre o poder público e a fé, entre o trabalho e o lazer. E o governador, sendo um filho dessa terra que conhece o valor de um bom milho assado e de uma noite de forró na praça, entende que por trás de cada decreto de feriado, existe uma história de resistência cultural que precisa ser preservada. No fim das contas, a carreira de Jerônimo Rodrigues está sendo escrita nesse diálogo entre a sua experiência técnica e a necessidade de manter viva a alma baiana. Ele não é mais o professor ou o secretário de Estado, ele é agora a figura central que precisa equilibrar as contas do Estado com as tradições que movem as pessoas. Se ele vai conseguir transformar essa proximidade em um legado duradouro, só o tempo vai dizer, mas é inegável que ele tem um faro apurado para o que realmente importa para o baiano do interior. A notícia sobre esse feriado em Paratinga pode parecer pequena para quem está em grandes metrópoles, mas para o xadrez político e cultural da Bahia, é uma peça importante no tabuleiro de quem quer governar não só com a caneta, mas com o coração voltado para as raízes do interior. E é exatamente esse tipo de movimento que faz a gente perceber que na Bahia, a política nunca é apenas política, é, acima de tudo, um grande encontro cultural que nunca termina.